Na nossa quinta aula, vamos avançar com o nosso layout e ver outras opções do Inkscape para layouts em arquitetura, para trabalhos em arquitetura. E essa aula ela será focada em configuração de cores, linhas e textos para projetos. Eu já fiz algumas alterações, já modifiquei espessura de linha, já modifiquei algumas características do projeto, mas vamos abordar com mais calma algumas das principais opções que nós temos aqui. Então, se você não se recorda, toda vez que você cria uma linha ou um vetor aqui no Inkscape, você pode alterar as propriedades dele por aqui. Então, você tem aqui essa opção, onde tem editar cores, gradientes, larguras, contornos. E aqui no estilo do contorno, nós podemos modificar a maneira com que a nossa linha vai aparecer. Então, por exemplo, vamos criar uma linha qualquer aqui. Vou criar uma linha reta. Lembrando, você pode deixar a tecla Ctrl pressionada para garantir que a sua linha será ortogonal. Vou apertar Enter para confirmar. E nós temos aqui uma linha. Você pode, nesse caso aqui, alterar a espessura. Então, posso deixar essa linha com 0.5, por exemplo. Ela vai ficar mais espessa. Posso colocar com 2 milímetros. Vai ficar uma linha bem considerável, com uma espessura praticamente a mesma da nossa parede. Caso você queira, inclusive, é possível até usar essa linha como referência para o desenho da parede em si, em vez de fazer duas linhas paralelas. E aqui, o que é interessante para projetos é a diferença de traços, que se você usa softwares de CAD, se você já fez projetos, você sabe que a diferenciação de linhas ela ajuda a identificar propriedades de um projeto. Então, por exemplo, aqui nos traços você pode escolher tipos diferentes de representação para as nossas linhas. E, inclusive, você pode editar o espaçamento dessas linhas. Por exemplo, se você vai fazer uma linha em projeção, você precisa de uma linha tracejada. Então, eu vou colocar esse tracejado aqui e a nossa linha ela fica tracejada. E aqui nesse padrão, você consegue configurar qual é o espaçamento entre esse tracejado. Por exemplo, aqui nós temos 6 e 6, significa que cada intervalo de um segmento desse traço vai ser seguido pelo mesmo tamanho com um espaço. Então, se você quiser aumentar, vamos colocar aqui, por exemplo, 12. Então, veja que nós dobramos o tamanho do traço e o espaçamento ficou o mesmo. Se você quiser aqui, por exemplo, 32, vamos colocar. Então, você escolhe qual é o espaçamento que você quer. Se você quiser 8 e 8, ou 8 e 16. Então, você pode escolher qual é o espaçamento que você quer na sua linha. Uma característica do Inkscape é que todas as vezes que você cria uma linha, ele vai tentar aplicar as mesmas configurações que você tinha na linha anterior, mas o traço ele não tenta copiar. Aqui nos marcadores, nós temos a opção de escolher extremidades para a nossa linha. Então, por exemplo, você pode colocar aqui esse tipo de marcador, que é muito interessante, por exemplo, para fazer representação de linhas de cota. Então, nós temos aqui esse marcador, eu posso colocar ele com uma espessura um pouquinho menor. Ou então, se você quiser, você pode usar aqui simplesmente uma seta, que também é geralmente usado ou pode ser usado para representação de linhas de cota. Agora, só observe que a seta, ou melhor, o final da nossa seta aqui, da ponta da seta, ela passa um pouco do final da linha. Então, se você quiser fazer algo com mais precisão, eu recomendo usar essa opção aqui, esse traço, que esse traço ele fica exatamente em cima, então você pode depois aplicar ou usar aqui um texto para fazer a representação de uma linha de cota, e nós vamos fazer isso no nosso projeto. Então aqui você tem essas opções relacionadas com a configuração das linhas. O estilo do contorno é onde você vai encontrar todas essas opções. E claro, você tem aqui, como eu mostrei acho que na primeira aula, eu não cheguei a usar novamente, mas você pode, inclusive, por exemplo, trabalhar com transparência, caso você queira. Você pode deixar uma parte desse vetor dessa linha transparente, então se tiver algo na parte de baixo, vai ficar evidente que é transparente.
E você pode aplicar um desfoque, mas geralmente nós não fazemos isso muito em projetos de arquitetura, até porque esse desfoque ele tira completamente o propósito de uma linha que está representando uma distância ou uma outra característica dessa ilustração.